Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E nesse vídeo de hoje eu vou falar de uma parte do nosso corpo que é extremamente importante, não só pensando num aspecto físico, estrutural, mas também num aspecto orgânico e principalmente num aspecto emocional e que provavelmente você não dá o valor necessário para essa região do seu corpo. E eu estou falando de quem? De quem você acha que eu estou falando? Estou falando dos nossos pés. Os nossos pés que são responsáveis pelo nosso caminhar, pelo nosso correr, por sustentar o nosso corpo em pé. Experimenta cortar os seus dois pés, vê se você consegue parar em pé. Não consegue. Então, eles são responsáveis por sustentar todo o nosso corpo. E eu vou falar um pouquinho dessas funções importantes que o pé tem para o nosso corpo. Mas antes da gente entrar no conteúdo desse vídeo, vou pedir para você que, por gentileza, se inscreva aqui no meu canal, dá uma força para eu estar compartilhando esse conteúdo com mais gente. E se você já se inscreveu aqui, aperta o sininho aqui em cima para receber as notificações, porque sempre tem novidade aqui no meu canal. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Vamos pensar o seguinte, se você vai construir uma casa, eu te pergunto, você começa a construir essa casa pelo telhado ou você começa a construir essa casa pelo chão? Claro que é pelo chão, porque o chão é a base de sustentação para sustentar e equilibrar tudo que vem depois, os pilares, as paredes, o telhado e tudo mais. Se a gente for pensar no nosso corpo, funciona da mesma maneira. Os pés, eles são a base do nosso corpo e ele que sustenta todas as estruturas que vêm depois. Depois vem a articulação do joelho, a articulação do quadril, a articulação da coluna e o pé que sustenta tudo isso. Então, olha a importância do nosso pé, né? Além de que, isso eu estou pensando de uma maneira estática, mas se a gente for pensar de uma maneira dinâmica, os pés que são responsáveis pelo amortecimento da queda no andar e no correr, por exemplo, e também, principalmente, os dedos indicador e dedão, que são responsáveis pela propulsão, ou seja, da gente dar o próximo passo no nosso caminhar ou no nosso correr. Então, os pés, eles têm funções importantíssimas numa questão estrutural. Além de que, os pés, eles são a região do nosso corpo que tem mais receptores nervosos, mais transmissores neurais. Os pés, eles são muito sensíveis a qualquer tipo de estímulo. Por isso, é tão importante, se você tem um filho, se você tem um neto, se você tem um sobrinho, estimular uma criança a ficar descalça. Pisar em diferentes tipos de pisos, seja numa grama, seja numa areia, seja num piso um pouco mais espinhoso, por exemplo, com pedrinhas ou mais pontudo. Então, é muito importante a gente estimular diversos tipos de piso para uma criança, porque ela está num processo de desenvolvimento e isso vai desencadear um monte de informação neural, então vai ativar vários sentidos, principalmente o sentido do tato, né, que vai refinando esse sistema nervoso, mas também para um adulto. Conheço várias pessoas adultas que não conseguem ficar descalça, porque, o chão está gelado, vai sujar o meu pé, ou, eu prefiro ficar de tênis porque é mais confortável. Só que não só ficar descalço é fundamental para todo mundo, porque é natural, a gente precisa da expansão dos dedos para nos locomover, porque aumentando essa expansão dos dedos, a gente vai ter uma maior base de sustentação, né? Então a gente vai ter uma função melhor, uma propulsão melhor do nosso pé. Então olha de quanta coisa eu estou falando. Mas também é aí que eu quero chegar. Treinar descalço é fundamental. Por que é fundamental? Para estimular o arco plantar. Quantas pessoas que você não conhece, ou talvez tenha alunos, ou até você mesmo que está me assistindo, não tem pé chato? E o pé chato, ele tem uma má função desse arco plantar, e naturalmente ele vai ter uma pior distribuição de peso. Normalmente o pé chato ele tem uma pisada mais pronada, que a gente fala, uma pisada mais para dentro, e isso vai gerar uma desorganização em toda a estrutura. Então se eu tenho um pé desorganizado, eu vou ter um joelho desorganizado, eu vou ter um quadril desorganizado, eu vou ter uma coluna desorganizada. Então a importância de treinar descalço para estimular a função desses dedos e naturalmente resgatar a função do arco plantar. Então, o arco plantar, ele está totalmente conectado e ligado com o arco da bacia. E o arco da bacia e o arco plantar está totalmente ligado ao arco das costelas. Então, eu costumo dizer que nós temos 3 arcos de sustentação.
que sustentam essa linha mais profunda, essa linha mais visceral do nosso corpo. E um deles é o arco plantar. Então olha a importância desse arco. Isso eu estou falando de várias características estruturais. Então se você vai treinar, por exemplo, qualquer tipo de treino, seja um funcional, seja uma musculação, seja um crossfit, seja um trabalho de salto, um yoga que utiliza muito o descalço, o enraizamento dos dedos, que é muito importante, priorize trabalhar descalço. Priorize utilizar pisos diferentes, materiais diferentes onde você consiga estimular os dedos. Isso eu estou falando em vários aspectos estruturais. Mas você concorda comigo? Vamos pensar. Se os pés são a nossa base de sustentação, o que você pensaria como base na sua vida? Saúde? Educação? Família? Tudo isso você concorda comigo que não é base? Então, naturalmente, vamos fazer uma reflexão aqui até um pouquinho mais profunda. Se você tem uma base familiar boa, se você tem uma saúde boa, se você tem uma educação boa, tudo pensando numa base de uma pirâmide, provavelmente isso vai gerar uma resposta também no seu corpo físico. E você vai desenvolver uma base mais equilibrada. Então, quando alguém te passa, ou quando você faz uma prática de equilíbrio, por exemplo, ficar com o pé só, um trabalho de propriocepção, que muitos fisioterapeutas utilizam esse termo, nada mais é do que um trabalho de equilíbrio. E se você não tiver equilibrado emocionalmente, você nunca vai conseguir ter um equilíbrio estrutural, ter um equilíbrio físico. E você pode fazer um trabalho de equilíbrio a vida inteira, que você nunca vai ser uma pessoa equilibrada. Porque esse equilíbrio não vem do corpo, ele vem da mente. E naturalmente as duas coisas andam juntas. E se a gente faz um estímulo para o pé começa a ter uma melhor função desse arco plantar, uma melhor distribuição desse peso na gravidade, isso vai me gerar uma resposta em todos os outros sistemas e eu vou ser uma pessoa mais equilibrada mentalmente e emocionalmente. E aí que é o segredo do negócio. A gente começa a integrar todos esses sistemas. Então, olha quanta coisa que eu estou falando sobre o pé. Isso que eu nem entrei numa questão orgânica. Se a gente for pegar a acupuntura, por exemplo, a acupuntura ela trabalha com os meridianos, certo? E se você for pegar o caminho desses meridianos, muitos deles começam aonde? No pé. É por isso que a reflexologia, muitas pessoas fazem, porque ela utiliza alguma pressão e uma massagem em alguns pontos que estão relacionados com os meridianos. Tem vários meridianos que iniciam no pé. Então, eu tenho algumas práticas que eu utilizo dentro do meu trabalho, que às vezes a pessoa tinha uma dor de cabeça e eu estimulei o pé e a dor de cabeça simplesmente desapareceu. Por quê? Porque eu entendo como funciona essa ligação e essa função do pé para todo o resto do corpo. Então, tem muita coisa importante quando a gente fala do pé. Uma dica que eu vou dar para você aqui. Se você não treina descalço, se você fica pouco descalço, usa mais chinelo, usa mais tênis, experimenta a ficar mais tempo descalço, seja num piso mais frio, num piso mais quente, seja na grama, seja na areia. Comece a estimular esses sentidos, comece a fazer com que o seu sistema, como um todo, tenha uma maior resposta neural. Isso vai favorecer muito o seu sistema neural como um todo, mas vai favorecer todos os seus outros sistemas. Vai resgatar uma melhor função do pé e aí, naturalmente, você vai ter muito mais facilidade para ficar em pé, você vai ter muito mais facilidade para andar, muito mais facilidade para correr ou fazer qualquer tipo de prática de esporte. Porque o pé é a nossa base. E se eu tenho uma base muito mais conectada, mais equilibrada no chão, eu tenho uma melhor função em todo o meu corpo.